Olá pessoal, professor Adeilson aqui. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos, tá? Essa é a nossa quarta aula. Nessa aula vamos abordar alguns temas bastante importantes para concursos públicos na área de engenharia. Eles são análise dimensional e semelhança. Isso aqui cai bastante. Dentro da parte de análise dimensional, teremos o teorema do Peery-Buckingham. Vamos falar também sobre grupos adimensionais importantes na mecânica dos fluidos, que cai bastante, e semelhança de escoamentos, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Na parte de análise dimensional, certo? Ela é um estudo importante porque você vai ter uma relação. Normalmente você consegue identificar uma relação física, certo? Mas você não consegue quantificar isso. Como é essa relação física? Se ela é proporcional, se ela é inversamente proporcional, tá? Então você tem uma variável que ela depende de outras variáveis, mas você não consegue saber como é essa dependência. Se ela é proporcional, se ela é inversamente, certo? Se há de fato essa dependência, entendeu? Então, a análise dimensional, ela é uma ferramenta que visa equacionar matematicamente uma dependência funcional de uma variável em relação a outras, certo? E aí, dentro desse tema de análise dimensional e semelhança, existe um teorema, que é o teorema dos Peery-Buckingham, que é muito utilizado para poder encontrar uma relação de funcionalidade entre uma variável dependente e outras variáveis independentes que influenciam nessa variável dependente, tá? Então vamos dar uma olhada como é que seria e como é que a gente aplica esse teorema. Dado um problema físico no qual o parâmetro dependente é uma função de n-1 parâmetros independentes, ou seja, você tem uma função, você tem um parâmetro dependente que ele vai depender de outras variáveis independentes. No caso aqui, n-1 variáveis independentes. Certo? Então a gente vai ter um problema que é o seguinte. Eu vou ter a variável Q1 é igual à função de Q2, Q3 e Qn. Tá? Então, a gente pode fazer também da seguinte maneira. Se eu posso escrever Q1 como função de Q2, Q3 e Qn, eu posso escrever uma outra função g, que ela tem os parâmetros Q1, Q2, Q3 e Qn, até o Qn, igual a zero, né? Então, outra maneira de rearranjar é essa aqui. Ao invés de escrever a função, o Q1 como função dos outros n-1 parâmetros, eu descrevo uma função g, que é a função de todos os parâmetros, tanto independentes quanto o parâmetro dependente, igual a zero, certo? Porque isso é um artifício para a gente conseguir aplicar o teorema, tá? Então, se eu tiver uma relação entre n parâmetros na forma g, é função de Q1, Q2, Q3 até Qn igual a zero, então os n parâmetros eles podem ser agrupados em n-m grupos adimensionais π. M seria um número de dimensões primárias. O que seriam as dimensões primárias? No caso do sistema internacional, a gente usa metro, a gente usa massa, comprimento, temperatura e tempo, tá? Então, esses são nos problemas de mecânica dos fluidos. Se você estiver estudando a parte elétrica, vai ter carga ali, então tem outros parâmetros. Mas no nosso aqui, normalmente a gente só usa massa, comprimento e temperatura. E às vezes tem tempo, mas normalmente nos problemas de mecânica dos fluidos seriam massa, comprimento e temperatura. Então essas seriam as dimensões primárias, certo? Então seria o número m aqui.
E no SI a gente teria, e no sistema alternativo a gente poderia utilizar também, fora do SI, né? A gente poderia utilizar força ao invés de massa, comprimento e temperatura, tá? Então, a gente teria N parâmetros e N menos N grupos adimensionais. Então, M seria o número de dimensões primárias que a gente precisaria para descrever todas as variáveis, todos os parâmetros dependentes e independentes. Tá, ficou meio confuso talvez. Então, vamos ver um passo a passo como resolver e depois na prática, que aí na prática sim, a gente vai conseguir enxergar como é aplicado o teorema, tá? Então, vamos avançando. Então, aqui eu coloquei para você um passo a passo de como aplicar o teorema dos PIs na resolução de problemas de análise dimensional, certo? O passo 1 é listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos, ou seja, todos aqueles parâmetros que possuem dimensão, certo? Seja ele uma combinação das dimensões primárias, massa, comprimento, temperatura, tá? Passo 2, identificar o número de dimensões fundamentais, R primárias, para descrever o problema. Ou seja, dadas essas dimensões primárias, ML, T e o Tzinho, que seria tempo, né? Massa, comprimento, temperatura e tempo. Dadas essas dimensões, quantas delas eu preciso para descrever todas as minhas variáveis, tá? Eu preciso só da massa, eu preciso de massa, comprimento, preciso de massa, comprimento, temperatura. Então, isso vai ser o R. Eu preciso de 3 delas, 2 delas, 4 delas, tá? Listar os parâmetros em termos das dimensões primárias. Como assim? Por exemplo, eu tenho força. Força é em Newton, mas a gente está utilizando dimensões primárias, massa, comprimento e temperatura, né? E tempo. Então, a gente precisaria descrever essa unidade Newton em termos das dimensões primárias, que seriam aqui quilograma, né? Massa, por vezes a aceleração. Massa vezes aceleração, que seria quilograma, M, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, ou seja, comprimento por tempo ao quadrado. Então, unidade de massa, unidade de comprimento por unidade de tempo ao quadrado. Então, você precisa reescrever essas unidades sempre em funções das dimensões primárias, beleza? Feito isso, vamos selecionar os parâmetros repetidos, que seriam M. Essa quantidade é sempre igual ao número de dimensões primárias. Se eu tiver 3 dimensões primárias, eu vou escolher 3 parâmetros repetidos. Isso vai ficar claro mais à frente quando a gente for resolver o nosso problema, tá? Calcular N menos M grupos adimensionais. Se eu tenho N dimensões, N parâmetros envolvidos, e eu tenho 3 dimensões, eu vou ter N menos 3 grupos adimensionais, tá? Mais à frente, quando a gente for resolver, vai ficar claro isso aqui para vocês, tá? E por último, verificar se os grupos adimensionais obtidos são de fato adimensionais, tá? Porque a gente está obtendo grupos que não têm dimensão. Então, se a gente errou alguma coisa, quando a gente for verificar, vai ver que o grupo tem dimensão, então a gente errou, tá? Eles precisam, os grupos π que a gente encontrar, precisam ser adimensionais, tá? Então, vamos avançar, verificar como é que a gente resolve esse tipo de problema de fato, tá? Que aí fica mais claro na resolução. Esse tipo de teorema é um teorema muito algoritmizado, então existe um passo a passo a seguir. Não foge disso, você não tem muito que raciocinar tanto assim para resolver esse tipo de problema. É mais aplicação de algoritmo, certo? Você vai seguir o passo a passo e vai chegar numa resolução, certo? Então vamos lá. A força de arrasto F, que tem dimensão ml, t ao quadrado, né? Massa, quilograma, L, comprimento, metro, por t ao quadrado, seria segundo ao quadrado. Em uma esfera lisa, é dependente das seguintes variáveis independentes. D, unidade de comprimento. V, que aqui eu tenho comprimento por tempo. Rho, massa por comprimento ao cubo. E mi, massa por comprimento tempo, tá? Considerando MLT como dimensões primárias, após o uso da análise dimensional, obtém-se a seguinte relação.
Então, como eu falei, normalmente, em problemas de mecânica dos fluidos, você vai ter massa, comprimento e tempo. Em problemas envolvendo transmissão de calor, transferência de calor, a gente envolve também temperatura, mas normalmente são essas as dimensões primárias nos nossos problemas, tá? E aí, como é que a gente vai resolver? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos. A gente tem F. F é uma função de d, v, ρ e mi. Então, a gente aqui tem 5 parâmetros envolvidos, certo? A força, o diâmetro, a velocidade, a densidade, né? E a viscosidade. Então, tem 5 parâmetros envolvidos, beleza? N igual a 5, certo? Segundo passo, a gente vai numerar as dimensões primárias. Quantas dimensões primárias a gente precisa para descrever esses parâmetros? Para descrever força, força, diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade, eu vou precisar da dimensão de massa, da dimensão de comprimento e da dimensão de tempo. Ou seja, eu tenho 3 dimensões primárias. Beleza? Segundo passo é listar todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Aqui a gente não vai precisar fazer isso porque o nosso problema já fez para a gente. Ele já escreveu força, diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade em função das dimensões primárias para a gente, certo? O passo 4 seria o quê? É escolher os parâmetros repetidos, ou seja, aqueles de número igual às dimensões primárias. O que seriam esses parâmetros repetidos? Seriam aqueles parâmetros onde a gente vai utilizar no cálculo dos nossos grupos adimensionais, tá? Eles vão se repetir nos nossos grupos adimensionais. Eles vão estar elevados a um expoente, A, B e C, no caso aqui, porque são 3, né? Tem 3 dimensões primárias, então vou ter 3 parâmetros definidos, e o nosso problema vai se resumir a achar esses expoentes, tá? Primeiro, vamos na sequência. Parâmetros repetidos vão ser iguais a dimensões primárias. Então, eu tenho 3 dimensões primárias, eu vou ter 3 parâmetros de repetição. Dentro desses 5, eu vou ter que escolher 3. Esses 3, eu escolho normalmente o quê? Os 3 parâmetros que são mais simples possíveis, tá? Só que, aqui vai uma restrição. Eu não posso escolher parâmetros que são múltiplos um do outro. Por exemplo, imagina que eu tenho diâmetro e o outro área. Eu não posso escolher diâmetro e área porque a dimensão de diâmetro é comprimento e a dimensão de área é comprimento ao quadrado. Então, ela é uma combinação do outro, né? Então, a área seria o d ao quadrado. Então, eu não posso escolher esse tipo de combinação. Tem essa restrição, tá? Eu não poderia escolher também volume, que seria ao cubo, tá? Então, eu tenho que ter atenção a esse tipo de restrição, beleza? Normalmente, a gente também não escolhe o nosso parâmetro, que é o parâmetro dependente. A gente escolhe dentre os parâmetros independentes. Não é uma regra, mas facilita nosso problema. Dito isto, a gente precisa escolher 3 dimensões primárias. Que dimensões primárias vão ser essas que a gente vai escolher? A gente vai escolher o D, diâmetro. A gente vai escolher o V e a gente vai escolher o ρ. Então, esses parâmetros repetidos que a gente vai escolher, que são 3, já que a gente tem 3 dimensões primárias. Feito isso, a gente precisa ver nossos grupos adimensionais, calcular nossos grupos adimensionais, que seriam os grupos π. Quantos grupos π a gente tem? Vai ser o número de parâmetros menos o número de parâmetros, o número de parâmetros totais menos o número de parâmetros repetidos, ou o número de parâmetros menos o número de dimensões primárias, né? Já que o número de dimensões primárias é igual ao número de parâmetros repetidos, ou seja, n menos m. Eu tenho aqui 5 variáveis, 5 parâmetros, e eu tenho 3 dimensões primárias ou 3 parâmetros repetidos. Então, eu vou ter 2 grupos adimensionais, π1 e π2. E aí, como é que a gente escreve esses parâmetros? O π1 ele vai ser igual aos parâmetros repetidos, certo? ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, vezes um dos parâmetros que sobrou.
dos outros dois. No caso aqui, eu coloquei F no π1, tá? A, B e C são os expoentes que a gente vai precisar encontrar, beleza? π2, ele vai ser igual a ρ elevado a D, V elevado a E, D elevado a F, vezes μ, que é o outro parâmetro que a gente não escolheu como repetido, o outro parâmetro que sobrou, tá? Então, a gente tem π1 e π2. E agora, o nosso problema se resume a encontrar os expoentes A, B e C para o π1 e os expoentes ρ de ρ, né? D, E e F para o π2. Por que encontrar esses expoentes? Esses grupos π1 e π2 são adimensionais. Então, eu preciso encontrar expoentes de modo que esses grupos sejam adimensionais, tá? Então, o nosso problema vai se resumir a o quê? Encontrar A, B, C de modo que π1 seja adimensional e encontrar D, E, F de modo que π2 seja adimensional, ou seja, não possua dimensão, tá? Então, vamos avançar, certo? Então, aqui eu tenho π1 e π2. Vamos começar por π1. Primeiro, vamos escrever isso aqui em termos das dimensões primárias, tá? Rho é massa, m, sobre comprimento ao cubo, certo? Isso elevado a A, vezes velocidade, comprimento sobre tempo elevado a B, vezes D, que é L elevado a C. Isso vezes a força ml sobre tzinho ao quadrado, tempo ao quadrado, tá? Show! Feito isso, agora a gente vai separar e agrupar todas as minhas unidades primárias e os seus expoentes, tá? Massa. Eu tenho massa elevada a A aqui no primeiro termo e tenho massa aqui lá no último termo. Então, vai ficar massa elevada a A mais 1, tá? Propriedade aqui da multiplicação de mesma base, tá? Com diferentes expoentes. Então, vou ter aqui massa elevada a mais 1. Beleza? O L, ele aparece aqui, menos 3, né? L elevado a menos 3. Aqui o L elevado a B, aqui o L elevado a C e aqui o L no último termo. Certo? Então, vou ficar L elevado a menos 3A, certo? O L está elevado a menos 3A aqui. Mais L elevado a B, né? Mais B. Aqui o L está elevado a C mais C. E aqui o L está elevado a 1 mais 1. Vezes o T, né? Que é o que sobrou. Então vai ser, aqui não tem o T no primeiro termo. No segundo termo eu tenho T elevado a menos B, né? T elevado a menos B. No terceiro termo eu não tenho. E no quarto termo eu tenho T elevado a menos 2. Então eu vou ficar com T elevado a menos B, menos 2, tá? Show! Agrupei tudo. O que eu preciso? Eu preciso que o parâmetro π ele não tenha dimensão. Então, todos os expoentes de massa, de comprimento e de tempo têm que ser iguais a zero. Se eles forem diferentes de zero, o meu π1 vai ter dimensão. Se eles forem igual a zero, meu π1 não tem dimensão. Então, agora eu vou resolver essas equações de modo que o meu expoente de todas elas aqui, de todos os meus parâmetros primários, sejam zero. Ou seja, o meu A mais 1 tem que ser igual a zero. Para isso, o meu A tem que ser igual a menos 1, tá? O meu expoente aqui elevado a L, menos 3A mais B mais C mais 1 tem que ser igual a zero. O meu expoente elevado ao T, menos B menos 2 tem que ser igual a zero. Então, menos B menos 2 igual a zero, eu vou ter que o B igual a menos 2. E aqui o L, menos 3 vezes A, que é o menos 1, já encontrei, mais o B, que é menos 2, mais o C, mais 1 é igual a zero. Então, C igual a menos 2. Ou seja, substituindo esses expoentes lá no meu π1, eu vou ter π1 é igual a ρ elevado a menos 1, V elevado a menos 2, D elevado a menos 2, vezes F. Ou seja, reescrevendo aqui na forma fracionária, F é igual, π1 é igual a F sobre ρ V ao quadrado D2. Show? Achei o meu π1, achei o meu primeiro grupo adimensional.
Eu não vou conferir aqui novamente as dimensões, mas confiem em mim, depois vocês conferem. Vocês vão ver que aqui a parte de cima e a parte de baixo possuem a mesma dimensão, que é a dimensão de força. E assim o meu grupo π1 vai ser adimensional, tá? Vamos achar agora o meu grupo adimensional π2, certo? O problema é exatamente igual. Você vai ter ρ elevado a d, v elevado a e, d elevado a f, só que aí você vai utilizar a outra variável que não escolheu, né? Ao invés do f aqui, eu vou usar o μ. Beleza? Então, eu vou ter dimensão aqui do ρ, m sobre l ao quadrado elevado a d, da velocidade L sobre t elevado a e, do diâmetro L elevado a f e do μ m sobre lt, tá? Vamos agrupar em termos das dimensões primárias, certo? Massa está sendo elevada a d, m elevado a d, e ela só aparece agora no último termo, mais 1, né? O m aqui está elevado a 1, então vai ficar m elevado a d mais 1. Comprimento aparece no primeiro termo elevado a menos 3d, né? Menos 3d. Aparece no segundo termo elevado a e mais e. No terceiro termo elevado a f mais f. E no último termo elevado a menos 1. Menos 1. Então vai ficar L elevado a menos 3 mais e mais f menos 1. E o t, que aparece no segundo termo, elevado a e, né? T elevado a e. E no último termo elevado a menos 1. Então vai ficar vezes t menos e elevado a menos e menos 1. Então, o que a gente precisa fazer? Achar os expoentes de modo que o grupo π2 seja adimensional. Para isso, todos os expoentes de massa da dimensão m, da dimensão l e da dimensão t tem que ser igual a zero. Então, d mais 1 tem que ser igual a zero. Para isso, d é igual a menos 1. Menos e menos 1, que é o expoente do t, tem que ser igual a zero. Então, é igual a menos 1. E, por último, o expoente do L, né? Menos 3d, que é menos 3 vezes menos 1, mais E, que é menos 1, mais F, que é o que eu quero encontrar, menos 1 igual a zero. Então, F vai ser igual a menos 1. Então, achei D, E e F. Só substituir no meu π2. π2 vai ser igual a menos ρ elevado a menos 1, V elevado a menos 1, D elevado a menos 1, vezes μ. Tá? Aqui está F, mas é μ, vezes μ. Então, eu vou ter na forma de fração μ sobre ρ VD. Tá? Se você perceber, isso aqui é o quê? É o número de Reynolds ao contrário, é 1 sobre Reynolds, né? Beleza? Então, achei os dois parâmetros, π1 e π2. O que a gente faz? A gente escreve π1 como uma função de π2, tá? Então, eu vou ter π1 como função de π2. Então, eu vou ter f sobre ρv ao quadrado d2 é igual à função de μ sobre ρ vd, tá? Então, a gente achou nossa relação, certo? E aqui a gente vai ter, nas nossas alternativas, a alternativa E, ela tem f sobre ρv ao quadrado d ao quadrado igual a f1 ρ vd sobre μ, que é o número de Reynolds. Então, ele só pegou isso aqui e reagrupou. Ele inverteu. Ora, se eu tenho o primeiro termo como função de μ sobre ρ vd, ele também é função de ρ vd sobre μ. Também é um grupo adimensional. É só o inverso dele, tá? Então, nossa resposta aqui, a alternativa é π1 como função de π2, tá? Então, é assim que a gente aplica o teorema dos π's de Buckingham. É um sistema bem algoritmizado. O que vocês vão precisar fazer? Saber o passo a passo. Se você sabe o passo a passo, você não vai errar, porque você vai simplesmente seguir esse passo a passo, beleza? Então, o que eu aconselho vocês? Refaçam essa questão, tá? Tentando resolver ali passo a passo, identificar cada passo e memorizar. Assim que vocês memorizarem o passo a passo, vocês vão ter dominado esse algoritmo de resolução. E aí, qualquer questão de prova que caia para resolver teorema, análise dimensional, aplicando o teorema dos π's, vocês vão conseguir fazer, tá?